Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, como é que estamos nessa pandemia? Sobrevivendo? Aguentando firme. Sobrevivendo. Uma semana de cada vez, né? Mas tudo bem, vamos lá. Pessoal, nessa semana a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre a Covid-19 e principalmente quais são as consequências da infecção por Covid. Nós temos um trabalho muito interessante aqui publicado na The Lancet, que é uma das revistas mais importantes na área de medicina no mundo, e é um trabalho muito relevante porque ele traz a informação de mais de 200 mil pacientes que foram acompanhados ao longo de 6 meses e são relatados uma série de distúrbios neuropsiquiátricos nesses pacientes que são consequência direta da infecção por Covid. Então é um trabalho muito interessante que mostra para a gente não só o problema que a Covid está trazendo num contexto atual, né, onde os pacientes têm problemas pulmonares e estão sendo internados, mas também nós agora começamos a entender quais são as consequências da Covid para essas pessoas, tá certo? Na apresentação de hoje nós temos o João Vitor. João, tudo bem? Tudo bem, professor, e o senhor? Estou em cativeiro, mas estou bem. João, a apresentação está pronta? Prontinho, professor. Então vamos lá então. Boa noite a todos. Meu nome é João Victor, eu sou orientando do professor Mauro e hoje o artigo vai se tratar dos desfechos neuropsiquiátricos relacionados 6 meses depois em 236.379 sobreviventes da Covid-19. É uma coorte retrospectiva, e ela foi baseada em prontuários eletrônicos. Esses são os professores que realizaram o estudo e essas afiliações. O estudo foi publicado na revista The Lancet Psychiatry. Então, qual o background que embasa esse estudo? Existem muitos relatos de casos, muita série de casos que foram publicados que relacionam o dano causado pelo SARS-CoV-2 ao sistema nervoso central. E esses relatos, apesar de publicados em grande quantidade, ainda não existia um estudo que fosse significativamente grande do ponto de vista estatístico, que pudesse embasar uma correlação com o sistema nervoso central, a infecção pelo SARS-CoV-2 e as manifestações neuropsiquiátricas. Então, como é que funciona essa infecção pelo SARS-CoV-2? Já é amplamente discutido, o SARS-CoV-2 ele é um vírus de RNA fita simples de cadeia positiva, com aproximadamente 30 mil pares de bases. Ele é envelopado, possui um nucleocapsídeo helicoidal. Uma das proteínas mais importantes é a proteína S, ou spike, que consegue absorver nos receptores de conversores de angiotensina 2 para poder penetrar na célula hospedeira. Certo, mas como é que ele infecta o sistema nervoso central? Então, recentemente, alguns artigos vêm sendo publicados, isso já foi até objeto de discussão aqui no Journal, e o que vem sendo discutido é principalmente duas vias, a via transcribial e a via hematogênica. A via transcribial, ela é basicamente assim: o SARS-CoV-2 ele entra pela mucosa respiratória e ele se aloja no trato respiratório superior. Quando ele atinge as células basais do epitélio respiratório, ele consegue infectar essas células e, por meio de prolongamentos do nervo olfatório, ele consegue também infectar esses prolongamentos, segue infectando os neurônios do nervo olfatório e consegue chegar por meio das sinapses até o sistema nervoso central. E a via hematogênica o SARS-CoV-2 consegue penetrar, consegue passar pela barreira hematoencefálica e ele infecta também células que conseguem passar por essa barreira. E aqui eu mostro uma figura feita numa revisão da Nature sobre possíveis complicações que a infecção neurológica do SARS-CoV-2 pode acarretar no sistema nervoso central. Então, o
o ambiente que é promovido pela infecção neurológica promove, por exemplo, um ambiente protrombótico. Isso é demonstrado aqui, em que as plaquetas elas são ativadas e começam a formar coágulos. E esses microcoágulos, eles se aglutinam e podem formar um trombo. Inclusive, isso é objeto de análise pela maior quantidade de acidentes vasculares isquêmicos no encéfalo. Também pode acontecer microhemorragias, edema, já que o epitélio se torna mais fenestrado por causa das citocinas inflamatórias, e aqui uma grande infecção do vírus nas células propriamente do sistema nervoso central. Como é que foi feito esse trabalho? Como é que foi a metodologia? Então, eles construíram 3 principais coortes. A primeira coorte foi a coorte de análise, pela qual foi feita as comparações. Essa coorte, foram incluídos pacientes que foram diagnosticados com Covid-19 e as outras duas, como foram montadas. Uma com pacientes diagnosticados com influenza e outra pacientes diagnosticados com qualquer doença do trato respiratório, incluindo a influenza. Foram excluídos das coortes controle, essas duas acima, aqueles que foram diagnosticados também com Covid-19. E qual foi o critério de inclusão usado pelos pesquisadores? Bom, foram pacientes acima de 10 anos que tiveram seu diagnóstico depois de 20 de janeiro de 2020, que foi o primeiro paciente infectado por coronavírus nos Estados Unidos, e que permaneciam vivos durante a análise principal, que se deu no dia 3 de dezembro de 2020. Os pesquisadores eles também colheram dos prontuários eletrônicos as variáveis que poderiam interferir na análise desses pacientes. Foram coletados 55 fatores de risco que já eram estabelecidos nos pacientes ou suspeitos. E entre esses 55 fatores de risco estavam a obesidade, a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus, distúrbios gerais do sistema imune, não específicos, acidente vascular encefálico, doenças crônicas do fígado, mas entre outras, foram coletados muitos dados. E quais foram os desfechos analisados? Quais foram os desfechos neuropsiquiátricos? Bom, distúrbios neurovasculares, como hemorragia intracraniana e AVE isquêmico, parkinsonismo, doença de Parkinson, síndrome de Guillain-Barré, distúrbios de nervos, raízes nervosas e plexos, distúrbios neuromusculares, principalmente na junção neuromuscular, encefalite, demência, distúrbios psicóticos de humor ou de ansiedade, abuso de substâncias e insônia. E aí, além disso, foi feita uma análise secundária. Os pacientes que estavam na coorte principal de COVID foram divididos em 4 subgrupos, considerando a gravidade da doença que eles apresentavam. Essa análise ela foi feita considerando uma janela de tempo de 4 dias antes do diagnóstico até 2 semanas depois desse diagnóstico, que é considerado mais ou menos o tempo em que o vírus circulou no corpo. E eles são divididos em 4 categorias: aqueles que não foram hospitalizados, aqueles que foram hospitalizados, aqueles que necessitaram de uma unidade de terapia intensiva e aqueles que foram diagnosticados com delírios ou outras afecções mentais, que foram classificados genericamente como encefalopatia, que é um diagnóstico anatômico de doenças relacionadas com o encéfalo. Certo. E ainda foi feito um matching. Como é que esse matching foi feito? Eles pegaram a coorte de COVID e, após os pacientes se curarem, eles foram comparados com outras 4 coortes de doenças outras que não respiratórias, que foram infecções dermatológicas, urolitias, que são pedras nos rins, fratura de um osso longo ou embolismo pulmonar. E quais foram os resultados obtidos pelos pesquisadores? Bom,
Isso aqui é uma tabela que foi colocada no estudo, mostrando a relação entre a severidade da COVID e os desfechos. É possível perceber que nos distúrbios neurológicos, principalmente nos neurovasculares, à medida que você progride com a gravidade da doença, progride também a porcentagem de pacientes que tiveram esse desfecho, progride a incidência, certo? Por exemplo, em hemorragia intracraniana, em pacientes sem hospitalização, a porcentagem foi de 0,31, depois 1,31, depois 2,36 e depois 3,61, certo? Nos distúrbios psiquiátricos, essa progressão ela não foi tão clara como de distúrbios neurológicos, mas ela ainda aconteceu. Em pacientes sem hospitalização, em distúrbios psicóticos de humor e ansiedade, 23,59, 24,50, 27,78, 33,25. E foi percebido pelos pesquisadores também que em qualquer desfecho houve essa progressão, por menor que seja, como nas doenças psiquiátricas, houve essa progressão, certo? Aqui é uma correlação do fator de risco COVID e a gravidade desse fator de risco. Aqui a gente tem pacientes com ou sem hospitalização, pacientes com ou sem necessidade de UTI, pacientes com ou sem encefalopatia. É mostrado que quase todos as correlações são positivas, quase todos a hospitalização, a UTI e a encefalopatia são fatores de risco para que a pessoa desenvolva os desfechos analisados. Em alguns desfechos, a análise não foi significante estatisticamente, mas em quase todos essa análise foi significante e foi de correlação positiva. A COVID-19 comparada com outras doenças respiratórias, aqui influenza e aqui COVID e outras RTI, considerando a influenza também. O que a gente percebe é que, de novo, em quase todas houve uma correlação positiva e estatisticamente significante. Entretanto, uma coisa que chamou a atenção dos pesquisadores foi que, por exemplo, na síndrome de Guillain-Barré, essa correlação não foi estatisticamente significativa. E esse dado da síndrome de Guillain-Barré é discutido pelos autores que consideraram que essa correlação continua obscura, certo? Passando, isso aqui foi um gráfico feito por eles que mostra os intervalos de confiança e as retas que demonstram os fatores de risco, probabilidade de ter esse desfecho em cada uma das categorias. É mostrado que sempre nessa análise a COVID-19, a infecção por COVID-19 mostra uma probabilidade maior de ter, por exemplo, hemorragia intracraniana, AVC isquêmico, distúrbios nervosos, distúrbios na junção neuromuscular, demência e distúrbios psicóticos. Aqui é uma comparação de COVID e influenza, COVID e outras doenças respiratórias sem a necessidade de hospitalização. E é mostrado que, ainda assim, existe uma correlação positiva na maioria dos casos. Destaque para a síndrome de Guillain-Barré, que não foi estatisticamente significante. E mesmo sem hospitalização, mesmo em pacientes que tiveram a COVID leve, a análise continua a mesma. Existe um maior risco de contrair qualquer um a maioria, quero dizer, dos desfechos apresentados pelos pesquisadores, dos desfechos neuropsiquiátricos. Então, aqui eles fazem uma análise
de pacientes com encefalopatia e matching groups dessa coorte sem encefalopatia em vermelho, sem encefalopatia em vermelho pontilhado. Pacientes com COVID hospitalizados, pacientes sem hospitalização. Uma coorte que foi atrelada a essa sem hospitalização. E o que a gente observa é que os pacientes com encefalopatia, eles têm, em todos os casos analisados de hemorragia intracraniana, AVC isquêmico, distúrbios nervosos e por aí vai, tem uma probabilidade maior do desfecho, que é aquilo que a gente tinha visto na tabela passada. À medida que se progride com a gravidade da doença, você tem uma maior probabilidade de contrair os outros desfechos neuropsiquiátricos. E isso é mostrado nesses gráficos. Os pacientes com encefalopatia já têm uma afecção maior do sistema nervoso central. Eles têm uma infecção maior nesse sistema em relação aos pacientes da UTI, os pacientes sem hospitalização, por exemplo. E aqui isso é demonstrado, certo? Então, qual foi a discussão proposta pelos pesquisadores? Bom, eles concluíram que o risco de doenças cerebrovasculares, AVE isquêmico e hemorragias é aumentado após a COVID, mesmo sem hospitalização. Também há uma associação da doença de demência, só que a associação foi menor do que se esperava, em questão de incidência. Como foi dito antes, a associação entre COVID e síndrome de Guillain-Barré ainda permanece obscura. Não foram achados dados que conseguissem determinar se há ou não essa associação, porque alguns achados foram controversos. E a preocupação com Parkinson ainda é constante, porque alguns p-valores dentro da análise feita pelos pesquisadores não foram estatisticamente significativos. Só que a análise foi feita por 6 meses, ou seja, uma instalação do Parkinson, ela poderia ser mais longa do que 6 meses. Então, os pesquisadores concluíram que não é possível avaliar isso baseado no follow-up que eles tiveram. Concluíram também que o uso abusivo de substâncias e a insônia foram maiores nos portadores de COVID que em outras doenças respiratórias. E comparando as doenças neurológicas e as doenças psiquiátricas, as doenças neurológicas tiveram uma incidência maior em casos mais graves do que as doenças psiquiátricas. Houve essa associação em ambas, de que a gravidade da COVID traz uma maior incidência de desfechos pesquisados, só que em doenças neurológicas, como foi dito, essa associação é maior. Então, qual foi a conclusão? Os resultados apresentam que existe uma significativa associação de doenças neuropsiquiátricas com a COVID. Os pesquisadores destacam que são necessários estudos com follow-up maior. Esse estudo foi o primeiro de 6 meses, foi publicado em abril deste ano. E também são importantes estudos que demonstrem a causalidade do achado. Vamos lembrar que estudos de cohort, eles não estabelecem causalidade, eles estabelecem correlação. Então, são necessários outros estudos para que seja demonstrado essa causalidade. Por fim, os pontos fortes e fracos desse estudo. O ponto forte é que ele tem uma base de dados gigantesca, são mais de 260 mil pacientes, e eles conseguiram trazer uma análise estatística bem consolidada. O ponto fraco é que é um estudo feito em base de dados eletrônicos, ou seja, não se sabe se o diagnóstico que está lá ele é verdadeiramente certeiro, e são excluídas dessa análise algumas condições do paciente que são importantes para a análise, como, por exemplo, condição socioeconômica. De acordo com a lei dos Estados Unidos, essas informações são protegidas. Então, não foi possível buscar. E muito obrigado pela atenção
e até a próxima. João, muito obrigado pela apresentação. Artigo muito interessante e também muito preocupante, né? A situação ela já não é muito positiva no momento, onde a gente tem uma série de problemas com leitos de UTIs, pacientes que estão agora sem acesso ao serviço de saúde, né? Nosso sistema quase colapsando. Mas a gente também agora tem que ficar um tanto quanto preocupado com as consequências da infecção, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? A diferença entre pacientes que estão infectados, os que foram para UTI, né? E os que foram hospitalizados. A gente vai fazer uma comparação entre os três. Mas, João, eu queria que você falasse um pouquinho o que você achou do artigo, quais são as suas opiniões aí em relação ao contexto que foi descrito pelo artigo. Bom, professor, eu achei o artigo muito interessante mesmo, porque faltam na literatura médica coortes que tenham uma base estatística relevante. Então, o artigo ele vem num momento muito oportuno e muito oportuno para nós brasileiros, né? Nos outros países do mundo a gente tem uma diminuição do número de casos e aqui, infelizmente, ainda estamos em ascendência, mas eu gostei bastante que ele correlacionou tanto doenças neurológicas como doenças psiquiátricas, porque alguns artigos que já existiam e correlacionavam com afecções neurológicas não faziam também com afecções psiquiátricas, e foi muito interessante ler essas duas versões. Gostei também bastante que ele retratou que a possibilidade de você ter um dos desfechos analisados pelo artigo, seja doença neurovascular, seja doença psiquiátrica, seja outra doença motora, neuromotora, ela progride junto com a intensidade, com a gravidade da COVID. Então, os pacientes que têm uma COVID mais severa, eles também têm mais chance de sequelas. Isso é muito importante para a alocação de recursos, né? A gente precisa, dentro da programação do Ministério da Saúde, agora conseguir pensar nisso para poder direcionar recursos para essas áreas que vão ter que receber esses pacientes. Uma coisa que eu achei interessante, que me chamou bastante atenção nesse artigo, foi ele conseguir fazer uma distinção entre os pacientes que foram infectados, os que foram hospitalizados e aqueles que foram para UTI, tá certo? Porque daquele paciente que foi para a UTI já se espera uma série de alterações neurológicas. Até porque esse paciente ele tem que ficar em coma induzido, certo? Ele vai ficar durante alguns dias com uma infusão constante de anestésicos, de bloqueadores neuromusculares, além do processo inflamatório sistêmico que você tem. Então, tudo isso em conjunto, a gente sabe que é muito lesivo para o sistema nervoso central. Então, para esse paciente que sai da UTI, já se espera uma série de alterações neurológicas. E o paciente vai ter que fazer uma recuperação muscular e nervosa, né, ao longo de algumas semanas, se não meses. Agora, o que me chamou muita atenção foram os casos de pacientes que foram hospitalizados, aqueles que não foram para a UTI, e os casos de apenas infecção. Então, você começa aqui agora, com esses estudos agora acumulando, você começa a colocar bastante evidências de que a COVID está, sim, levando a danos no sistema nervoso central, né? Muitos deles relacionados à isquemia cerebral, que é o que a gente trabalha no laboratório, né? E a gente sabe a extensão que esses danos têm no sistema e o quanto que eles são complexos de se reverter, né? Na realidade, quando você tem perda neuronal, é muito difícil de se reverter, né? Então, é um tanto quanto complexo. Parte de doenças psiquiátricas, eu já esperava um certo aumento devido ao processo de neuroinflamação, né? Que por si só já levaria a alterações, pelo menos sintomas tipo depressivos, né?
sendo agravados, eu já esperaria, né? Mas os neurológicos eu acho que são bastante preocupantes. Fora que o custo de tratamento para esse tipo de problema é muito alto, né? E o paciente que tem esse tipo de alteração vai ficar debilitado por mais tempo. Se tem gente preocupado entre distinção de saúde e economia, um paciente que teve Covid agora vai produzir menos, certo? Então aí para você ver que economia e saúde não tem muito como se distinguir, né? Não tem como muito separar. Gustavo, o que você achou do trabalho? Então, professor, achei bastante interessante, principalmente por ser uma coorte maior, né, em comparação com os artigos que a gente já apresentou aqui, já discutiu, foram um número considerável de pacientes e um tempo também de análise maior. Eu achei bastante interessante justamente essa parte da evolução do Covid, né, a seriedade da evolução do Covid em comparação com essas doenças neurológicas e psiquiátricas. E assim, uma dúvida que eu fiquei foi assim, em alguns resultados a gente teve uma diferença maior, uma diferença significativa maior, mostrando uma severidade mais intensa em doenças neurológicas do que psiquiátricas. Talvez esse impacto discreto em doenças psiquiátricas seja pelo fato de serem doenças mais complexas também e que não envolvem só um fator, ou também tem relação com o tempo de infecção do Covid, né, o tempo de duração dessa infecção, que às vezes é um pouco mais rápida e afeta muito drasticamente o paciente, ou ela demora um pouco mais e não afeta tanto. É difícil a gente... bom, com base nesse artigo, a gente não pode dizer nada a respeito disso, né? Se vai impactar mais ou menos um paciente com algum distúrbio psiquiátrico, você tem evidência, mas você não tem aí uma relação de causalidade, né, estabelecida. O que a gente sabe é que a alteração que acontece no microambiente neuronal durante a inflamação fazem com que haja uma alteração da transmissão sináptica, redução da produção de BDNF, e aí você começa a ter aqueles sintomas tipo depressivos, tá certo? Então, você poderia ter a doença do Covid como um gatilho, certo? Para uma doença, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, tá certo? Da mesma forma que tem vários estudos hoje que tentam correlacionar processos inflamatórios sistêmicos com doenças neurodegenerativas. Então, o trabalho também tenta fazer esse gatilho entre o Covid, infecção por Covid-19 e esse gatilho para demência e para Parkinson, né? Que também pode acontecer, por quê? Porque a gente sabe que existe uma reverberação entre quanto mais inflamado está o sistema, maiores esses danos se acumulam, e aí você tem, quanto mais danoso, maior a inflamação. Então você entra num ciclo vicioso que tende a causar degeneração do sistema, tá? Uma coisa é fato, toda vez que você tem alteração neurológica, seja ali a demência, o Parkinson, a própria isquemia cerebral, você vai ter também uma doença psiquiátrica associada, tá? E aí os níveis vão variar, né? Doença psiquiátrica é difícil de estudar porque depende de como que você avalia, certo? Quais são os critérios que você está analisando. Então você tem uma série de outras questões que são mais difíceis de serem detectadas. Você precisa de um psiquiatra bem treinado para fazer isso de maneira bem criteriosa. No entanto, as análises que são neurológicas, elas são mais objetivas, né? Você faz uma tomografia e analisa a lesão, né? Então, é um tipo de análise que é um pouco mais objetivo. Então, também é um pouco mais fácil de se detectar. Bruno, o que você acha do trabalho, querido? Então, professor, assim como o Gustavo falou, eu achei muito legal, muito interessante eles terem conseguido abarcar mais pacientes nesse caso, né, nesse estudo, nessa coorte, e num tempo maior. Essencialmente, o que me resta são só dúvidas, porque o estudo coloca luz epidemiológica sobre diversos tipos de doenças diferentes e a minha cabeça só fica tentando pensar nos mecanismos associados, né? Eu imagino assim, se como o senhor estava falando, se é uma inflamação sistêmica que leva à degradação ao declínio cognitivo e ao prejuízo
relacionado com morte neuronal e tudo mais, ou se na verdade é uma invasão do sistema nervoso central pelo vírus, como a gente já viu em alguns outros estudos, ou se é o complementar, quem é mais preponderante nesse desenvolvimento dessas doenças psiquiátricas e neurodegenerativas. Então, assim, eu gostei muito do trabalho, mas eu só fiquei com várias dúvidas que mostram que a gente precisa pesquisar mais para saber isso. Só é triste saber que é uma coisa que provavelmente dura por mais tempo do que a gente imaginaria, né? Na realidade, os estudos epidemiológicos, eles vêm para revelar o problema. Ele fala assim, aqui está o problema. Então aí você encontrou o problema, agora você começa a descobrir por que aquele problema está acontecendo. E depois que você entendeu o porquê, você vai trabalhar o como está acontecendo, né? O acumulado de informações que nós temos hoje nos ajudam a entender algumas coisas. Então, por exemplo, tanto a questão da infecção sistêmica quanto da infecção no local já foram relatados. Então, nós temos, por exemplo, que a tempestade de citocinas que acontece a nível do pulmão, certo? Muito provavelmente devido à infecção do vírus, né, em algumas células do próprio sistema imune ali, levaria a uma explosão de liberação de citocinas, né? E isso levaria uma inflamação em todo o sistema, inclusive o sistema nervoso central. Isso por si só já pode causar dano no cérebro, já pode levar a alteração das sinapses e com isso levar a alteração psiquiátrica, pelo menos, certo? Nós também temos relatos mostrando que o COVID infecta células endoteliais. E se ele mata a célula endotelial ela morre, né? Aí você tem a exposição dos fatores de von Willebrand, né? E aí você tem a cascata que inicia a coagulação. Então você vai formando vários agregados de plaquetas, forma os coágulos, ele pode chegar no cérebro e causar isquemia. Se causar isquemia no cérebro, você tem lesão direta, né? Aí você tem morte neuronal. Então isso é uma outra forma. E aí você também tem a infecção do vírus, né? Que você pode causar aqueles tipos de necrose catastrófica, que tem alguns relatos de caso, né? E aí você tem aqueles trabalhos que mostram, por exemplo, infecção, que a infecção por Covid leva a perda olfativa devido à infecção desses neurônios que estão na região do olfato. Então, aí você tem essas evidências se acumulando. Como eu já falei para vocês, eu gosto muito daquela hipótese em que você tem o Covid infectando o mastócito, que é a célula que produz heparina. Porque aí você conecta duas coisas. Você tem uma infecção de uma célula inflamatória, que na hora que ela se rompe, na hora que ela é ativada, ela libera uma série de citocinas, e ao mesmo tempo é a célula que produz heparina, que tem efeito anticoagulante, né? E aí você consegue conectar duas coisas. Mas obviamente que o importante ao longo do tempo é a gente dimensionar essas coisas. Se a gente focar em doenças psiquiátricas ou doenças neurológicas, o importante é a gente entender o quanto que a tempestade de citocinas influencia no processo, as microisquemias vão levar à demência vascular, certo? E, por exemplo, a própria infecção naquela região. E a gente vai dimensionando isso e a gente vai descobrindo, né, o quanto essa doença pode levar a deteriorar o sistema, né, a lesionar o sistema. Sempre lembrando que cada variante que aparece é uma doença nova que você tem que estudar, né? Então, aí você tem essa dificuldade a mais, né? A gente também tem que ficar atento. Lênia, alguma pergunta? Não, realmente eu fiquei muito preocupada, né, com as informações que o artigo mostrou. E como o Bruno, eu fiquei com, sim, o que resta é dúvidas, né? Porque a gente não sabe como funciona e sem saber como funciona não tem como pensar no mecanismo de neuroproteção, né? Como que a gente pode evitar, né? Ou proteger o organismo do vírus, né? Ou evitar essas patologias, né? Eu acho que você levantou uma boa questão, porque é o seguinte... haveria formas de termos drogas neuroprotetoras que fossem capazes de proteger esse sistema. O foco do nosso laboratório é exatamente de substâncias que têm efeito neuroprotetor, ou seja, que aumentam a resistência do sistema à infecção, certo? Mas, assim, é muito complicado você fazer qualquer tipo de tratamento que seja preventivo, né? Até porque todo tratamento tem efeito colateral, então não existe tratamento preventivo, e aí você
né? Não sabe se aquele paciente vai ter a COVID ou não, se ele vai ser assintomático, sintomático, se ele vai precisar ser hospitalizado ou internado, certo? E aí você então entra para uma outra vertente, que seria o neuroreparo. Uma vez que você tem a lesão estabelecida, quais são as condutas que você pode fazer para mitigar a progressão dessa lesão? Então aí a gente também teria que estudar os compostos que são capazes de estimular neurogênese, sinaptogênese, né? Reduzir o próprio processo inflamatório para você ter uma droga que vai proteger esse sistema. Agora, uma coisa é fato. Esse surto de Covid vai levar ao aumento de prevalência de uma série de doenças neuropsiquiátricas. E eu não me assustaria, tá bom? Se daqui 5, 10 anos a gente vê um aumento muito significativo de pacientes com Parkinson e Alzheimer, principalmente em decorrência desse surto de Covid-19, tá bom? Então, faz com que essa área de trabalho se torne muito relevante, porque daqui 5, 10 anos é o preço que a gente vai ter que pagar por essa condução desastrosa que a gente teve aí da pandemia. Então, pessoal, eu acho que a situação realmente ela é muito preocupante, mas é muito importante nós lidarmos com isso de maneira mais objetiva, né? Porque o nosso papel é encontrar soluções para os problemas que estão surgindo, certo? Então a gente tem que continuar se aprofundando no estudo desses artigos, tentar entender quais são as patologias que vão estar associadas, né, à COVID e buscar soluções para elas, né? Nesse momento, o que a gente pode fazer é se resguardar, evitar aglomeração, usar máscara, e no futuro nós teremos que trabalhar um pouco mais para encontrar soluções para os problemas que estão sendo gerados hoje. Tudo bem? Turma, a gente se vê então semana que vem, tá bom? Um abraço, valeu!